Pessoal, seguindo, último bloquinho da nossa aula da semana, ainda dentro de culpa, provavelmente não vai ter tempo suficiente para falarmos do dolo, da culpa e do préter-dolo, tá? Esse é o último bloco, senão fica muita matéria, fica muito pesado aí para vocês, e a finalidade não é lotar vocês de matéria, mas sim fazer com que vocês compreendam a matéria que nós estamos desenvolvendo aqui nesses dias, tá? Então, começamos dolo, terminamos dolo e estamos analisando culpa, tá? Vamos verificar agora as chamadas espécies de culpa, tá? Já consigo agora ter uma noção do que é culpa, tá? Portanto, já consigo tranquilamente, pelo que eu observei até então, ou pelo que eu estudei até então, qual é a diferença de dolo e culpa, né? No dolo, o agente realiza a conduta e quer o resultado. Na culpa, o agente realiza a conduta, mas não quer o resultado, ou ele quer um resultado lícito e acaba obtendo um resultado ilícito. Portanto, ele não tem interesse, ele não tem intenção, ele não imaginava que ocorreria um resultado ilícito. E esse resultado ilícito acaba acontecendo porque ele falta com o dever objetivo de cuidado e a previsibilidade objetiva do resultado, e que se dá por meio, a falta do dever, a quebra do dever de cuidado se dá por meio da imprudência, da negligência ou da imperícia, tá? Então, perfeito, já consigo distinguir dolo de culpa, já tá legal, já tô tranquilo quanto a isso. Agora vamos analisar então as espécies de culpa, né? Então já consigo, a partir de agora, dentro do estudo do fato típico, principalmente da conduta, eu já sei que ela se dá por ação, por omissão, eu já sei quando ela é dolosa, estou estudando quando que ela pode ser culposa, tá? Ausente esses requisitos que nós estamos analisando aqui, eu não tenho nem dolo nem culpa, portanto eu não tenho conduta. Perfeito? Vamos avançar mais um pouquinho, tá? E mais adiante vocês vão cada vez compreendendo mais isso, mas é importante vocês estudarem, pessoal. Precisa estudar a parte geral, precisa ler, precisa cair na doutrina. Não fique só nas nossas aulas, porque elas não serão suficientes para vocês entenderem. Aqui eu só estou tentando dar um caminho para vocês, tá bom? Vamos lá, avançando mais um pouquinho. Espécies de culpa. Tá? Uma vez que os elementos ou os subelementos nós já estudamos, que é o mais importante lá para entender o que é culpa. Então, eu não vou ter definição de culpa, professor, não vai. Quando o legislador descreve lá o crime culposo, ele não descreve, ele só indica, ele diz assim, aqui cabe a forma culposa. Como que eu sei que a culpa? Analisando esses dois subelementos, ou esses dois subelementos, tá bom? Agora nós temos as espécies de culpa. Vamos a elas, que elas são importantes também. Assim como nós temos espécies de dolo, nós temos espécies de culpa. Nós temos a chamada culpa própria e a culpa imprópria. Qual é a diferença de uma, qual é a diferença da outra? A culpa própria é a culpa que nós acabamos de analisar agora. Tá? É a culpa comum. Tá? É a culpa decorrente da negligência, da imprudência ou da imperícia. Quando que se dá a imprudência, negligência ou imperícia? Quando o agente falta com o dever objetivo de cuidado, ou dever de cuidado objetivo, tanto faz. Tranquilo? Perfeito? Essa é a culpa própria. Ah, professor, então significa o seguinte, se o indivíduo cometeu um crime culposo, ele lesionou culposamente alguém, porque ele foi negligente, significa que faltou o dever objetivo de cuidado e a previsibilidade objetiva desse resultado? Sim, perfeito. E isso é o que nós chamamos de culpa própria? Joia. É isso mesmo. Tranquilo? Vamos seguir. Culpa imprópria. O que vem a ser a tal da culpa imprópria? O próprio nome diz, né? Se é impróprio, é algo que não é o normal, né? Vamos dizer assim. A culpa imprópria é chamada culpa também por equiparação ou assimilação. Culpa por equiparação significa que o ato do agente é doloso, tá? Então o ato é doloso, a conduta é dolosa, punido, mas o legislador acaba punindo
como crime culposo. Nossa Senhora, que estranho. Então, o agente, o sujeito ativo, realiza uma conduta dolosa, mas a lei pune ele como se fosse crime culposo. A culpa imprópria é exatamente isso. Por isso que ela é denominada culpa por equiparação. Tá? E daí a denominação de imprópria. Imprópria por que imprópria? Porque seria crime doloso, mas o legislador pune como se fosse culposo. Tá? Ele assimila a conduta dolosa à conduta culposa e pune de forma mais branda na forma culposa. Tá? E por que isso acontece? Por que a culpa é denominada culposa? Porque o sujeito, o agente, ele atua em erro evitável. Tá? E aí o legislador faz uma equiparação. Veja, deixa eu pegar meu materialzinho que está aqui me apoiando. Você pega lá, por exemplo, o artigo 20 do Código Penal, que é onde nós temos o erro. Nós vamos chegar no artigo 20, daqui a pouquinho a gente chega no artigo 20, tá? Em breve, aí vocês vão entender melhor. Lembra que eu disse para vocês que passado o artigo 12º, a gente não estudava artigo por artigo, e às vezes a gente ia lá na frente, depois voltava, enfim, estão sentindo isso agora. Mas é por uma questão didática, tá? É para ficar fácil o entendimento. A hora que a gente chegar lá no 20, aí vocês vão compreender ainda mais o que nós estamos analisando aqui como culpa imprópria. Mas o artigo 20, parágrafo 1º, diz assim, deixa eu achar ele aqui. Ó, discriminantes putativas, tá? A culpa imprópria nada mais é do que uma espécie de discriminante putativa. Diz assim, ó, é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa. Tá aí, ó, a culpa imprópria. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punido como crime culposo. Se você for dar uma analisadinha lá no artigo 23, parágrafo único, você vai verificar lá, ó, excesso punível. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então, a culpa própria nada mais é, pessoal, do que exatamente essa discriminante putativa. É o chamado aí erro evitável. Então, vamos entender a culpa imprópria num exemplo, que aí fica mais fácil. Mas anotem aí, então, para vocês entenderem. A culpa imprópria, anotem isso. A definição de culpa imprópria é ato doloso, vírgula, é ato doloso. Portanto, a conduta é dolosa, a conduta do agente é dolosa. Então, escrevam, é ato doloso punido como crime culposo. Vírgula, é ato doloso punido como crime culposo por força de uma equiparação legal. Ou seja, é o legislador que assim o determina. Então, vamos entender o que é a culpa imprópria. Então, já sei que a culpa própria é a comum. É a decorrente de negligência, imprudência e imperícia. E a imprópria é quando o agente realiza uma conduta dolosa, mas o legislador o pune como se fosse culposo. Então vamos lá, vamos entender isso. Imagine vocês a seguinte situação. Você sai da tua sala de aula, imaginar que nós estivéssemos em aula presencial, você sai da tua sala de aula e você esquece o teu celular sobre a carteira. Deixou o celular lá na carteira. O teu amigo, tá, que te conhece, vê o teu celular, sabe que é seu, e apanha o teu celular e sai correndo atrás de você. Você já saiu da faculdade, já está indo embora para casa, está caminhando na calçada à noite, ou ainda que seja durante o dia, tá? Você está caminhando na calçada, está com a bolsa, levando a bolsa aqui, toda atenta, tá? Ou meio desatenta, e aí, de repente, você vê que alguém toca no teu ombro. Olha o erro aí. Toca no teu ombro, qual é a determinação, o padrão mediano das pessoas no convívio de sociedade onde isso acontece? É você olhar para trás e identificar quem tocou no seu ombro. Mas você está tão assustada, está tão amedrontada com a violência ultimamente, que a hora que toca no teu ombro, na tua cabeça já vem, é um assalto. E aí você pega a bolsa e imediatamente você lança a bolsa com toda a força para trás.
e a bolsa atinge o rosto do teu amigo de sala, que você nem viu que era teu amigo de sala, tá? E o lesiona. A hora que você arremessa a bolsa para lesionar mesmo. Você age de forma dolosa. A hora que você arremessa a bolsa, que você acerta o indivíduo, pelo amor de Deus, tá louco? Sou eu, fulano. Você esqueceu o teu celular, eu vim te devolver. Se isso for levado ao conhecimento do Estado, você vai dizer, pelo amor de Deus, me desculpa. Olha o legislador atuando aí. O legislador falou, você cometeu um crime doloso, mas não tenha dúvida que você lesionou a pessoa. E eu vou te punir como se você tivesse lesionado culposamente. Essa é a chamada culpa imprópria. Tá? O legislador determina que você, tá, vai ser responsabilizado por uma culpa imprópria numa agressão dolosa que você realizou. Entenderam essa diferença, pessoal, entre o chamado dolo e a chamada culpa? Entre a chamada culpa própria e a culpa imprópria? Tá? É a mesma situação de você tentar entender a diferença de dolo e culpa. Tá? Então você pega lá os elementos que nós estudamos do dolo e compara os elementos do dolo com a da culpa. E aí você tem a diferença de uma coisa para outra. Agora, dentro da... é a mesma coisa que você faz lá com o dolo direto, o dolo indireto. Compara uma situação prática com a outra, que você vai identificar quando é um, quando é outro. Na culpa é a mesma situação. Pega lá a culpa própria e apanha a culpa imprópria. A diferença é muito clara. Na culpa própria, o indivíduo age por negligência, imprudência ou imperícia. Na culpa imprópria, ele age dolosamente, mas em decorrência do erro que ele está submetido, o legislador impõe a ele uma pena do crime culposo. E aí a doutrina denominou isso de culpa imprópria ou culpa por equiparação. Ok? Segundo bloquinho de espécies de culpa. Culpa consciente e culpa inconsciente. Culpa consciente e culpa inconsciente. Essa é importante também. Mais importante até do que a anterior. A anterior é fácil. Essa é mais importante e ela é difícil. Na prática, para a gente dar aula aqui, pessoal, você debruçar num livro e estudar é fácil. Na prática, é um pouquinho mais difícil essa situação, principalmente quando envolve dolo eventual com culpa consciente. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Então vamos lá. Vamos primeiro entender a diferença, porque senão a gente fica aqui falando e não avança na matéria. O que é uma culpa consciente e o que é uma culpa inconsciente? A culpa consciente é a culpa com previsão. Ou seja, é aquela conduta que o agente realiza por negligência, imprudência ou imperícia, que ele consegue antever o resultado. Tá? O agente prevê o resultado. Tá? Ele não quer o resultado, mas ele prevê que esse resultado pode vir a ocorrer. Tá? Mas ele acredita aí nas habilidades dele. Vamos analisar isso daqui a pouquinho. Então, a culpa consciente, anotem aí, é a culpa com previsão. Culpa com previsão. É a culpa previsível. Ou seja, o agente, o sujeito, prevê a possibilidade do resultado. Culpa consciente. Vamos avançar nela daqui a pouquinho. E a culpa inconsciente? A culpa inconsciente, o próprio nome já diz, né? Se é inconsciente, é a culpa sem previsão. Ou seja, o sujeito não antevê o resultado, que pode advir daquela conduta por ele praticada, seja ela negligente, imprudente ou imperita. Falta do dever objetivo de cuidado e previsibilidade objetiva do resultado. Ok? Veja, na culpa, a culpa, consciente ou inconsciente, ela é relevante única e exclusivamente para o juiz no momento da fixação da pena, da chamada dosimetria da pena base. Lá na primeira fase de fixação da pena. O senhor não estou nem entendendo o que o senhor está falando. Realmente você não está, porque está relacionado com teoria da sanção penal. Tá? É o momento do juiz fixar a pena. Ele tem que seguir 3 fases distintas. Na primeira fase, tá, tem lá as chamadas circunstâncias judiciais, é lá
que ele vai fazer a análise da existência da culpa consciente ou da culpa inconsciente, ou seja, a culpa com previsão ou a culpa sem previsão. E aí ele vai elevar mais ou ele vai reduzir menos a pena, tá bom? Então veja, o que você precisa tomar cuidado aí. Em ambos os casos, né, culpa consciente ou culpa inconsciente, o resultado produzido era um resultado previsível. Tá? Então veja, ele não conseguia, na culpa inconsciente, antever o resultado. Mas nas duas situações o resultado é previsível. Tá? Então, veja. Resumindo isso, então veja, nas duas situações, culpa consciente, culpa inconsciente, é relevante lá na dosimetria da pena, na culpa consciente ou na culpa inconsciente, o resultado produzido era resultado previsível. O sujeito não anteviu aquilo que era possível uma pessoa de padrão mediano antever. Tá bom? Então, um exemplo, para vocês entenderem, para ficar mais fácil, para tentar amenizar a dificuldade que é entender isso aqui. Vamos colocar uma seguinte situação. Pegar uma pessoa dirigindo um veículo automotor, tá? Que é o mais fácil, porque está mais próximo aí do nosso dia a dia. Tá? Todo mundo dirige veículo automotor. Tá? Então, imagine lá um indivíduo qualquer dirige um veículo automotor em alta velocidade. E em alta velocidade, é um exemplo hipotético, tá? Em alta velocidade, ele vê uma curva à sua frente e ele entra nessa curva sem reduzir a velocidade. Tá bom? E ao entrar nessa curva em alta velocidade, ó, tá faltando o dever objetivo de cuidado e tem a previsibilidade objetiva do resultado. Então, a conduta dele é culposa. Porque já tem os dois subelementos lá. Agora eu preciso analisar a seguinte situação. A hora que ele entra nessa curva, ele vem e atropela duas pessoas que estão caminhando pela calçada. Pega uma pessoa de padrão mediano e coloca no lugar desse motorista. E faz a pergunta: qualquer pessoa de padrão mediano que estivesse olhando ou naquela cena, dirigindo aquele veículo em alta velocidade, sabendo que tem uma curva, e ele entra naquela curva da mesma forma, sem reduzir a velocidade, é possível pessoa de padrão mediano prever que poderia ter pessoa na calçada e ele poderia não ter condições de controlar esse veículo e atingir essas pessoas? Gente, qualquer semi-analfabeto sabe que isso pode acontecer. Qualquer pessoa de padrão mediano identifica isso. Ok? Portanto, a culpa do agente, a culpa. Agora eu preciso saber se essa culpa é consciente ou se ela é inconsciente. Até aqui eu defini culpa, levando em consideração aqueles dois elementos ou subelementos que nós já discutimos. Tá bom? Agora eu preciso saber essa culpa desse motorista que entrou na curva em alta velocidade, prevendo que poderia ter dois pedestres caminhando ali e ele, se tivesse, iria atropelá-los. Essa culpa é consciente ou é inconsciente? Esse é o detalhe. Então veja, se ficar demonstrado no caso concreto que o motorista tinha visão dos pedestres, na hora que ele entrou ou antes dele entrar na curva, a distância ele viu a curva e já viu os dois pedestres lá caminhando, ele tinha então condições de à distância ver os pedestres, ver a curva, estava tudo à mostra para ele. E ainda assim, ele continuou naquela mesma velocidade, essa culpa é uma culpa consciente. É uma culpa consciente. Tá? Porque, então, veja, qualquer pessoa de padrão mediano saberia que se ele entrasse na curva daquele jeito, ele poderia atropelar alguém. Então, tem culpa. Agora, precisa saber se a culpa é consciente ou inconsciente. Agora, eu vou analisar o caso concreto. Aquele indivíduo dirigindo o veículo, ele conseguiu, antes de entrar na curva, ou pelo tipo de curva, ele conseguiu ver que tinha duas pessoas caminhando na calçada e ele poderia atropelá-los? Conseguiu ver antes. Portanto, ele conseguiu antever
o resultado. Se ele conseguiu antever o resultado, a culpa é consciente. Tá? A antevisão do resultado leva à culpa consciente. Se ficar demonstrado, tá? Se ficar demonstrado que havia um obstáculo ali, a curva era muito fechada e ele não conseguiu ver, ele não conhecia o caminho, a primeira vez ele estava passando ali, ou tinha um tapume, ou tinha uma árvore, ou tinha alguma coisa que ele não conseguia ver aquelas pessoas, tá? Aí então nós estamos diante de culpa, mas a culpa agora é uma culpa inconsciente. Qualquer pessoa saberia que se entrasse naquela curva poderia atropelar, e ele também. Mas ele não viu que tinha duas pessoas ali caminhando. Portanto, quando ele atropelou essas pessoas, ele se impactou, ele se assustou, porque ele não tinha visto aquelas duas pessoas ali. Mas qualquer pessoa saberia que não poderia entrar com aquela velocidade na curva. Agora, a culpa é inconsciente. Então, essa análise do caso concreto é só para saber se ela é consciente ou inconsciente. Mas tem culpa, tem culpa. Não resta a menor dúvida quanto a isso. A questão é, se ele tinha condições de ver antes, a culpa é consciente. Se ele não tinha condições de ver antes que tinha as pessoas ali, a culpa é inconsciente, tá bom? Esta é a situação. Então, tranquilo, já entendemos a culpa própria, a culpa imprópria, a culpa consciente, a culpa inconsciente. Agora, pessoal, é que entra um detalhezinho importante. Qual é a diferença, e aí é mais difícil ainda, a linha limítrofe, tá? Entre uma coisa e outra é extremamente tênue, muito difícil na prática de você identificar, tá? Então veja, na prática, isso que eu vou falar agora, esse assunto que eu vou falar agora, é assim, se você está acusando, ou se você futuramente estiver acusando alguém, na dúvida, você decide em prol da sociedade, pró-societário, tá? E aí você denuncia por dolo eventual. Se você estiver julgando, na dúvida, no momento de sentenciar, se é culpa consciente ou dolo eventual, você vai decidir pró-réu. Tá? E aí você decide por culpa consciente. O tema agora é: qual é a diferença entre culpa consciente, aquela culpa com previsão, do dolo eventual? Agora a coisa é um pouquinho mais complicada. Então veja, na culpa consciente, o indivíduo tem previsão do resultado. Ele consegue antever o resultado e ele sabe que pode acontecer o resultado, mas ele não quer aquele resultado, porque ele acredita na habilidade dele. Então vamos pegar o exemplo lá. Motorista dirigindo em alta velocidade, na curva ele viu duas pessoas caminhando na calçada. Tá? Com antecedência, a curva possibilitava que ele via aquelas duas pessoas. Agora, e ele atropelou e matou as duas pessoas. Agora eu quero saber se esse motorista vai responder por homicídio culposo, culpa consciente, ou se ele vai responder por homicídio doloso, dolo eventual, dolo indireto eventual. Entenderam o raciocínio? É isso que eu vou analisar nesse exato momento aqui, tá? Então veja, entre a culpa consciente e o dolo eventual, nós temos alguns pontos em comum. Então, vamos analisar primeiro os pontos em comum para a gente chegar depois nos divergentes. E é aí que a coisa complica. Tá? Veja, primeiro ponto em comum entre a culpa consciente e o dolo eventual. Em ambos, tanto na culpa consciente como no dolo eventual, o agente não quer o resultado. Tá? Porque se ele quisesse o resultado, nós estávamos diante de dolo direto. Perfeito? Então, bota na cabeça de vocês isso. Na culpa consciente e no dolo indireto eventual, nas duas situações, o agente não quer o resultado. Se eu estou dirigindo um carro aqui e eu vejo que tem uma curva fechada, eu estou em alta velocidade, eu vejo duas pessoas na calçada e eu olho as duas pessoas à distância, e eu falo, lá estão meus dois desafetos, é o momento de eu matá-los. E eu continuo em excesso de velocidade para jogar efetivamente o carro em cima deles e prensá-los no muro da casa e matá-los, isso é dolo direto. Não estou falando de culpa consciente, muito menos de dolo eventual. Agora, eu agi visando efetivamente
obter o resultado. Tranquilo? Entenderam isso? Isso é relevante, pessoal. Isso é importante. Nós precisamos tomar cuidado quanto a essa situação. Esses pontos em comum, eles são relevantíssimos, tá bom? Seguindo, tá? Seguindo aí a análise, tá? O próximo ponto em comum, pessoal, deixa eu organizar meu material aqui, meus livrinhos aqui. O próximo ponto em comum, pessoal, é que em ambas as situações, ou seja, tanto na culpa consciente como no dolo eventual, em ambas as hipóteses, em ambas as situações, o agente prevê o resultado. Ou seja, antes que esse resultado ocorra, ele consegue imaginar que ele pode atropelar aquelas pessoas. Só que ele não quer isso. Ok? Então, no dolo eventual, eu estou dirigindo o veículo, vejo as duas pessoas e imagino, lá estão eles, se eu continuar com essa conduta, eu posso atropelá-los. Mas eu não vou atropelar. Estou dirigindo, vejo as duas pessoas, culpa consciente. Lá estão duas pessoas, se eu continuar nesse excesso de velocidade, eu posso atropelá-los e matá-los, mas eu não vou atropelá-los e matá-los. Até aqui tudo igual. Nossa, isso é difícil. Pontos de divergência. Vamos aos pontos divergentes. Vamos lá. Ao prever esse resultado, pessoal, e atentem-se a isso, ao prever o resultado, o que eu tenho que questionar? Eu tenho que verificar qual foi a postura psicológica desse agente. Como que esse indivíduo, que eu estou usando como referência esse motorista, tá? Mas se expande para outras situações, como que esse agente, como que esse motorista se posicionou diante daquela situação concreta. Daí recai os pontos de divergência. Então veja, devagar para vocês acompanharem. Se o sujeito dirigindo o veículo, ele acredita, foca lá no exemplo que eu dei, ele acredita levianamente, tá? Na sua habilidade como motorista. Então, voltando, estou dirigindo meu veículo, tem uma curva fechada aqui, estou em alta velocidade, verifico que tem dois indivíduos caminhando na calçada. Tá? Dirigindo o veículo em alta velocidade, eu viro e falo assim para mim, ó, postura psicológica minha. Eu viro e falo assim para mim, eu sou um exímio motorista, mesmo essa curva aparecendo na minha frente, eu vou conseguir controlar o carro, faço uma manobra aqui, o carro sai jogando de traseira aqui, ele passa 2 milímetros da guia de sarjeta, mas eu não atinjo aqueles indivíduos na calçada. Eles vão tomar um susto, vai ficar de lado aqui, mas eu não vou atingir porque eu sou um excelente motorista. Eu posso continuar com essa velocidade que eu jamais vou atropelá-los. E a hora que eu entro na curva, o carro sai derrapando, sobe na calçada e atinge as duas pessoas e mata. Ou lesiona. Eu acreditei que eu era um exímio motorista e por isso eu não iria atingir as pessoas, mas acabei atingindo. Agora estou diante da chamada culpa consciente. Ou seja, eu acreditei levianamente na minha habilidade como motorista. Tentei até evitar o resultado que eu já tinha antevisto. Eu sabia que esse resultado poderia acontecer. Mas eu, ao realizar a manobra, jogar o carro com uma técnica especial que eu tinha, eu acreditava que aquela técnica que eu tinha era suficiente para evitar o resultado. O resultado esse que eu não queria. Mas eu, ainda usando aquela técnica toda que eu tenho, aquela habilidade que eu tenho como motorista, eu não conseguia evitar. Tá? Eu acreditei que eu era um excelente motorista, mas aquele dia eu concluí que eu não era. E mesmo realizando toda aquela técnica que eu achava que eu tinha, no caso real, eu não consegui evitar o resultado. Não deu certo. Eu vou responder por lesão culposa ou homicídio culposo. Que culpa é essa? Culpa consciente. Entendeu? Então veja, eu realizei a conduta, eu não queria o resultado,
E por que que o resultado ocorreu? Porque eu continuei realizando a conduta acreditando que eu era um exímio motorista, eu ia realizar uma manobra diferente da padronizada aí e eu conseguiria evitar o resultado. Não deu certo a minha manobra, eu acabei atingindo as pessoas. Culpa consciente. Essa é a primeira divergência. Segunda, o indivíduo age de forma indiferente para com o resultado. Ele não quer o resultado. Mas esse resultado, se ocorrer para ele, isso não muda nada, não vai alterar a vida dele. Ele não conhece aquelas pessoas, que se dane aquelas pessoas. Ele não está preocupado com aquilo. Então, agora eu estou diante de uma situação de dolo indireto eventual. Então, eu estou dirigindo o veículo aqui. Olho a curva, alta velocidade, curva na minha frente, vejo as duas pessoas. Eu consigo antever o resultado. Ora, se eu continuar dirigindo dessa forma, provavelmente eu vou perder a dirigibilidade, o carro vai subir na calçada, eu vou prensar aqueles dois indivíduos no muro. Mas e se isso acontecer? Dane-se, se prensar, prensou. Eu vou continuar dirigindo dessa forma. Olha a diferença aí. Tá? Se atropelar, atropelou. Se matar, matou. Não estou nem aí. Eu vou continuar dirigindo dessa maneira. Veja, na culpa consciente, ele vê as pessoas, ele antevê o resultado, ele não reduz a velocidade, mas ele diz, eu tenho uma carta na manga aqui, eu tenho uma manobra, eu tenho uma técnica especial que eu aprendi num curso que eu fiz de pilotagem. Eu vou usar essa técnica e eu vou conseguir fazer com que o carro faça a curva jogando a traseira e não suba na calçada. Mas não dá certo a manobra dele. A técnica dele falha. Culpa consciente. No outro, sabendo ou não sabendo a técnica, ele diz, tô nem aí, vou fazer a manobra aqui. Se o carro subir na calçada, subiu. Se atingir, atingiu. Se matar, matou. Tô nem aí. Quem manda tá no lugar errado, na hora errada. Não sabia que eu ia estar passando aqui? Eles é que não deveriam estar ali. Eu vou continuar. Agora estou diante de dolo eventual, dolo indireto eventual. Diferença, tá? Que aqui, como está gravando, eu não vou usar o termo que eu uso por aí, tá? Mas na culpa consciente é o chamado danou-se. No dolo eventual é o dane-se. Então, esse exemplo que eu dei para vocês, devia estar dirigindo culpa consciente. Ele usa a manobra que ele tinha lá, cartinha na manga. Tá? Joga a traseira do carro, o carro sai derrapando, sobe na calçada e atinge a pessoa, lesiona ou mata. O motorista desce com as duas mãos na cabeça, nossa, meu Deus do céu, agora danou-se tudo. Culpa consciente. Tá bom? O motorista vem, joga o carro, sobe na calçada, lesionou, matou as duas pessoas. Ele desce, olha para as duas pessoas mortas e fala, dane-se, quem mandou tá aí? Tá? Morreu, morreu. Fazer o quê? Agora eu respondo pelo resultado morte. Para mim não muda nada. Entenderam a diferença? Esta é a situação entre os pontos de divergência entre o dolo eventual, dolo indireto eventual e a culpa consciente. Perfeito? Dá uma analisadinha lá com mais calma, é difícil, volta, tá? Vai com calma, pega o exemplo, foca no exemplo, as diferenças de uma coisa para outra, que você vai conseguir identificar essas hipóteses aí, tá bom? Mais um itemzinho, então, avançando mais um pouquinho, grau de culpa. Pessoal, a culpa, ela pode ser considerada aí leve, grave ou gravíssima, chamados graus de culpa, tá? Grau de culpa pode ser leve, grave ou gravíssima, tá? Não muda absolutamente nada em relação a isso. Vamos analisar. Daqui a pouco vocês vão estudar, né? Próximo ano aí o artigo 129, você vai ter lá a lesão corporal, né? Leve, grave e gravíssima, que é a hora que nós temos grau de culpa. A culpa pode ser leve, grave ou gravíssima. Não tem nada a ver com a lesão, mas é uma equiparação aí, tá? Então veja, prevalece na doutrina, pessoal, prevalece aí na doutrina a corrente segundo a qual o grau de culpa ele pode sim interferir na responsabilidade penal. E por isso que a gente precisa fazer uma análise dessa situação.
se ela interfere na responsabilidade penal do agente, nós precisamos analisar esse grau de culpa aí. Tá? Então veja, para a doutrina e na jurisprudência, a culpa, quando ela é considerada leve, quando a culpa é leve, não há crime. Tá? Na culpa leve não tem crime. Ou por que não tem crime, professor? Porque essa culpa leve, ou aquela culpa leve que nós estamos tratando, é aquela em que o sujeito desrespeita aí um dever de cuidado que somente é exigido a pessoa muito acima da média. Naquele exemplo que eu dei para vocês lá, aquele indivíduo extremamente cuidadoso, que não é o padrão mediano. Tá? Portanto, o legislador exige o cuidado objetivo, lembram-se disso? Padrão mediano. Nem muito extremo, nem muito médio. Tá? Portanto, quando você está diante de uma situação de culpa leve, significa que é aquela em que se exige um cuidado extremamente fora do padrão, que não é o habitual nas pessoas no dia a dia. Portanto, se a tua culpa é leve, não houve a quebra do dever de cuidado objetivo. Se não houve a quebra do dever objetivo de cuidado, e essa quebra do dever de cuidado objetivo é subelemento da culpa, não tem culpa. Tá bom? Já a culpa considerada grave ou gravíssima, aí o fato é típico. Tá? Por quê? Porque agora houve, na culpa grave ou gravíssima, houve a quebra do dever de cuidado objetivo. Portanto, eu tenho crime, não há dúvida alguma quanto a isso. Professor, mas para que serve então eu analisar se a culpa foi grave ou se foi gravíssima? De novo, quando a gente entrar na teoria da sanção penal, vocês vão entender isso. Ela é utilizada pelo juiz para dosimetria da pena. Ela tem referência lá no momento de fixar a pena. A pena pode ser elevada ou reduzida se a culpa for grave ou se foi gravíssima. Se ela é leve, ela não é considerada crime. Tá? Professor, por que não é crime? Porque não tem o dever objetivo de cuidar. Perfeito? Tranquilo? Mais um itemzinho tratando aí da culpa. Quase finalizando a culpa. Concorrência de culpa e compensação de culpa. Tá? É um outro ponto interessante. Então veja, pessoal, vamos tratar primeiro da concorrência de culpa. Quando que ocorre concorrência de culpa? A concorrência de culpa, ela acontece, ela se dá quando duas ou mais pessoas concorrem culposamente para a produção do mesmo resultado. Uma concorre com a outra. A conduta de uma somada com a conduta da outra, ambas as condutas culposas produziram um resultado. Então, exemplo, tá? O indivíduo A está dirigindo um veículo automotor em alta velocidade. Portanto, ele está agindo de forma imprudente. Se ele está agindo de forma imprudente, está violando o dever de cuidado objetivo. Portanto, a culpa. Tá? O indivíduo B está dirigindo um outro veículo numa velocidade compatível, porém na contramão de direção. Agora ele está sendo negligente. Então, um está agindo culposamente por imprudência, o outro está agindo culposamente por negligência. Os dois colidem. Tá? Ao colidir os dois carros, com o impacto, os dois carros são arremessados para a calçada. E na calçada está transitando um pedestre e é atingido pelos dois carros. Pronto. Agora o indivíduo A, junto com o indivíduo B, concorreram para a lesão ou a morte do indivíduo C, culposamente. Agora eu tenho concorrência de culpa. É a culpa do A mais a culpa do B que gerou o resultado em C. Tranquilo? Concorrência de culpa. Solução disso. Se for lá no âmbito do direito civil, tá? A responsabilidade desses culpados é solidária. O que significa isso? A vítima, se viva, ou os familiares da vítima, judicialmente, para uma indenização, uma reparação de dano e etc., eles podem acionar só o indivíduo A, ou pode acionar só o indivíduo B, ou pode chamar no polo passivo da ação tanto A quanto B. No direito civil. Tá? E no âmbito penal, no âmbito criminal,
No âmbito penal, no âmbito criminal, não há responsabilidade penal solidária, como acontece no direito civil. No direito penal, todos vão ser responsabilizados na medida de sua culpabilidade. Está lá no artigo 29 do Código Penal. Portanto, se esse fato que eu narrei para vocês aparecer futuramente, por exemplo, para vocês como delegado de polícia, vocês terão que autuar os dois motoristas, o motorista A e o motorista B, pela lesão ou pela morte, culposamente. Mas terão, sem dúvida nenhuma, que autuar ambos, porque os dois concorreram para o resultado morte. Os dois vão ser responsabilizados, se houve lesão corporal, por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, artigo 303 da Lei 9.503/97, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Ok? Tranquilo? E se houve a morte desse pedestre? Se houve a morte, aí é o artigo 302 da mesma lei. Tá? Tranquilo isso? Então essa é a situação, essa é a concorrência. Tá? E a compensação de culpa, pessoal? No direito penal, gravem isso, não existe compensação de culpa, é uma anular a outra, não existe isso. Tá? Então veja, o motorista está trafegando à noite com os faróis apagados, está agindo culposamente. E o pedestre cruza a rodovia ou a rua embaixo da passarela. A passarela está aqui, ele está cruzando embaixo da passarela. O motorista também o pedestre também está agindo culposamente. Eu tenho culpa do motorista do veículo, eu tenho culpa do pedestre. Os dois estão faltando com o dever de cuidado. O objetivo, padrão mediano. Ok? Pode, se os dois estão culpados, uma culpa anular a outra culpa? No direito penal, não. No direito penal, os dois são culpados. Tá? Então veja, o pedestre morreu. Vai ser responsabilizado o motorista. Tá bom? Então, ambos são culpados. A culpa do pedestre, lesão ou morte, jamais elimina a culpa do motorista. Tá? E vice-versa. Tá bom? E se os dois ficaram lesionados? Né? O motorista, ao realizar a manobra para desviar, ainda bateu no pedestre, tá? E com a perda de dirigibilidade, ele acabou cortando a testa. O motorista cortou a testa, o pedestre pegou de raspão e lesionou a perna dele, fraturou a perna do pedestre. Ficou o pedestre lesionado e o motorista lesionado. Uma lesão foi grave, outra lesão foi leve, mas os dois lesionados, os dois agiram culposamente. Então veja, nessa situação, os dois serão responsabilizados. O pedestre pela lesão do motorista, o motorista pela lesão do pedestre. Tá? Uma culpa não elimina a outra. Não confundam compensação de culpa, tá, com culpa exclusiva da vítima. Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Tá? A culpa exclusiva da vítima elimina a culpa do agente. Tá? Então imagine vocês agora um outro exemplo. O motorista está trafegando com os faróis acesos e o pedestre atravessa embaixo da passarela, tá? Cruza a pista embaixo da passarela, não dando tempo suficiente para o motorista, ao vê-lo pela pouca distância, desviar e evitar a colisão. Aí acaba então atropelando o pedestre. Agora a culpa foi única e exclusiva do pedestre nessa situação. O motorista não agiu culposamente, ele estava obedecendo a sinalização de trânsito, farol aceso, tudo bonitinho. Quem atravessou a pista sem os cuidados necessários embaixo da passarela foi o pedestre. A culpa é exclusiva do pedestre. Agora eu não tenho culpa do motorista. Portanto, é diferente compensar culpas com culpa exclusiva da vítima. Tá bom? Pessoal, com isso, encerramos culpa. O último tópico nosso, rapidinho, ainda que o vídeo fica um pouquinho extenso, é o chamado préter dolo. Tá? Préter dolo nada mais é do que o chamado aí além do dolo. O que vem a ser o préter dolo? Onde que eu encontro o préter dolo? Vamos lá. Abre teu código aí no artigo 19 do Código Penal. Artigo 19 do Código Penal, o préter dolo. Agravação pelo resultado. Pelo resultado de que agrava especialmente a pena,
só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente. Esta é a situação, tá? Então, o préter dolo é o além do dolo, ou seja, crime préter doloso ou conduta préter dolosa é o crime agravado pelo resultado, em que o agente realiza um ato doloso, mas produz um resultado além do pretendido. O resultado é além daquele que ele pretendia obter. E a norma penal, o artigo 19 do Código Penal, o responsabiliza a título de culpa por esse resultado que foi além. É o famoso dolo no antecedente e culpa no consequente. Então, exemplo. Eu tenho como intenção lesionar alguém. O meu dolo, o dolo antecedente é voltado para a lesão corporal. E eu encontro esse indivíduo no bar, ou nós estamos no bar, discutindo lá no bar, tá? Sobre futebol, política e etc. E aí, então, de repente, nós começamos a discutir e eu me irrito nessa discussão e resolvo dar um soco no meu desafeto. E eu vou lá e dou um soco nesse meu desafeto. Ao dar o soco nele, ele se desequilibra e ao se desequilibrar ele cai, bate com a cabeça numa quina de concreto, tem traumatismo craniano e morre. Eu não queria matar esse indivíduo nunca na minha vida. Eu não tenho, meu dolo não é voltado para a morte dele. O meu dolo é voltado para a ofensa corporal, a integridade física dele. O dolo é da lesão. O dolo não é da morte. Eu não posso responder por a morte daquele indivíduo. Agora, com a minha conduta antecedente, que foi dolosa, eu acabei produzindo um resultado mais grave do que eu pretendia, que foi a morte. A morte eu não queria. Ok? Agora o legislador atribui esse comportamento como sendo um comportamento préter doloso, ou seja, o resultado mais gravoso vai além da intenção do agente. E aí, o que o legislador faz para resolver esse problema? Ele fala, eu vou punir a conduta precedente dele a título de dolo e o resultado, que é a consequência dessa conduta precedente, eu imponho a responsabilidade para ele a título de culpa. Tá bom? Você vai falar, professor, então vai ser assim, vai responder por lesão corporal dolosa e homicídio culposo? Não. Nos crimes préter dolosos, o legislador insere o tipo penal da conduta específica. Ele, na verdade, vai responder por lesão corporal seguida de morte. Quer ver? Ó, pega lá o teu código de novo. Abre lá no artigo 129 do Código Penal. É o último exemplo para a gente encerrar. Tem outros, tá? Se você pegar lá, por exemplo, o roubo seguido de morte, é um crime préter doloso também. Mas vamos pegar o 129 que é mais fácil. Você vai no 129 e diz assim, ó, no caput, ofender a integridade corporal ou a saúde de outra. Essa é a conduta dolosa. Era essa que eu pretendia com a minha conduta. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Aí eu vou lá e dou um soco no indivíduo. Eu quero violar este tipo penal, 129 caput. O meu dolo é para este tipo penal. Aí eu acabei matando o indivíduo. Vai lá no 121. 121 diz assim, ó, matar alguém, reclusão de 6 a 20. Ó, eu queria praticar um crime que a pena é de 3 meses a 1 ano. Eu não posso ser responsabilizado por um resultado que me leva a uma pena de 6 a 20. Ou, dependendo da situação, se for qualificado, de 12 a 30. Aí o legislador vem e diz, isso não é nem dolo, nem culpa. É um misto de dolo e culpa. É o préter dolo. E aí ele traz um tipo penal ou um parágrafo inserido dentro do tipo penal descrevendo a conduta préter dolosa. Vai no 129, parágrafo 3º. Olha o que diz o legislador. Lesão corporal seguida de morte. Se o resultado morte, que é a consequência, e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, não queria o resultado morte, nem assumiu o risco de produzir, ou seja, está dizendo, em relação ao resultado morte, ele não agiu nem com dolo direto, nem com dolo indireto eventual. Ele está dizendo, não houve dolo em relação ao resultado morte.
Aí não resta outra coisa para ele. O que o legislador diz? Eu atribuo a ele o resultado morte a título de culpa. Portanto, ele responde pela lesão a título de dolo e pelo resultado a título de culpa. Dolo no antecedente, culpa no consequente, eu tenho a chamada conduta pré-ter-dolosa. E olha, no parágrafo 3º do artigo 129, qual é a pena? Reclusão de 4 a 12. Agora compara, pessoal, a pena do 129 caput. Pena de 3 meses a 1 ano. No 121, de 6 a 20. E no parágrafo 3º, que é o meio termo, a pena é de 4 a 12. Significa, ele não responde nem só por lesão corporal, porque aí a pena é muito pequena, e ele não responde por homicídio doloso, porque não houve dolo em relação ao homicídio, e a pena é muito alta. Ele responde pelo crime pré-ter doloso, lesão seguida de morte, que é o meio termo entre as duas situações. Perfeito? Gente, terminamos aí a análise do dolo, a análise da culpa e a análise do pré-ter dolo. É matéria pra caramba, tá? Tenham aí um bom estudo e até a próxima semana. Um abraço a todos.